Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o Cici Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do Cici Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o Cici Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Cabeça agora, porque é o último episódio. É tipo, We are the champions, my friend. É tipo isso. Eu tô... Tá bom, amor. É o último episódio. Somos campeões. Estamos Suponho. muito felizes, porque esse começo de ano foi muito complicado, cheio de trabalho pra gente, e a gente não desistiu em nenhum momento do Carioca Connection. A gente voltou com tudo do jeito que a gente tinha prometido. Isso. E hoje é o último episódio, e já estamos preparando a terceira temporada, então vocês podem esperar pela terceira, que vai vir já já. Tá. Mas antes de começar a falar sobre a terceira temporada, sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre os motivos os motivos pessoais pelos quais a gente ama o Brasil, independente de qualquer coisa. Nossa, que frase complicada. Eu ia falar por que a gente ama o Brasil, né? Porque, Não, mas olha só, pensa comigo. Os motivos pessoais pelos quais a gente ama o Brasil. amor, eu queria fazer um episódio sobre por que a gente ama o Brasil. Porque nesta temporada a gente falou muito sobre as razões porque não estamos tão satisfeitos com nossas vidas no Brasil agora e algumas das dificuldades que vêm com morando no Brasil. Então, eu queria dedicar um episódio só mostrando nosso amor pelo país que a gente se chama de casa. Às vezes. Que a gente chama de casa. Eu chamo de casa, é a minha casa. Pra sempre, eu acho que vai ser. Eu acho que eu nunca vou conseguir me referir ao Brasil de outra forma que não seja a minha casa. É. E nesse momento que eu tô falando isso, eu tô sorrindo, ou seja, independente de qualquer coisa, eu amo esse país que é um horror e é maravilhoso tudo ao mesmo tempo. Tá. Então vamos lá, amor. Vamos fazer o seguinte. Você me dá uma razão por que você ama o Brasil e daí eu te dou outro. Bom, por que que eu amo o Brasil? Minha primeira razão seria os brasileiros. Eu acho que esse país não seria o que é se não fôssemos nós, sabe, os brasileiros. E a gente tem Óbvio. episódio falando sobre isso. A gente tem um episódio, o melhor do Brasil é o brasileiro. Sim, sim. Então, eu acho que por todos os lugares que eu já fui, na minha vida não foram tantos, mas pela minha experiência, eu acho que eu nunca vou encontrar um povo que é tão feliz, tão amigável e faz tão boa companhia como os brasileiros. Então, acho que isso é o motivo número 1. Ótimo, eu concordo. Bom, para mim, uma coisa que sempre amo sobre o Brasil, eu sempre amava, eu sempre vou amar, sempre é uma experiência única no Brasil. Quando você está no Brasil, você sabe que você está no Brasil, né? Eu viajo muito, já visitei, tipo, sei lá, 40 países. E o Brasil, So international. eu sabia que você ia falar isso. Mas não quero falar exótico, porque dá um sentido tipo de país tropical. Tropical, caraca.
Mas, não sei, dá um sentimento diferente. Tipo, você sabe que não é qualquer lugar do mundo. É o Brasil, pô. Então, na Entendeu? verdade, o que você tá querendo dizer é que é um lugar único. É um lugar único. Sim. Sim, eu Sim. concordo. É engraçado porque a gente já falou algumas vezes que toda vez que a gente estiver falando sobre o Brasil, praticamente todas as vezes a gente vai estar se referindo muito ao Rio, né? Porque é o nosso dia a dia, é a nossa convivência diária. Mas eu acho que eu posso falar também que um motivo pelo que eu amo o Brasil é o clima. É, depende do lugar, mas a maioria dos lugares no Brasil. Bom, além do sul, normalmente está fazendo muito calor, Sim. que é E legal. o clima é muito gostoso, porque como a gente tem a cultura da praia, a gente quer sol o ano inteiro. A gente quer ir à praia o ano inteiro. Sim, sim. Bom, uma coisa que eu amo sobre o Brasil é exatamente isso. As praias, que não estou me referindo às praias em si, mas a Em cultura da si, praia. Sim, sim. A cultura da praia no Brasil é uma coisa sensacional. É um lugar democrático. Tem é. pessoas vendendo, bebendo, jogando futebol. Sei lá, é uma coisa tão única, é tão legal. Não tá jogando futebol, tá jogando altinha. Altinha, sim. Sim, a cultura da praia eu acho que é uma das coisas que mais me faz lembrar por que que eu sou carioca, principalmente. Então, você ir à praia e passar um dia de praia, é acordar às 8 da manhã, tá na praia às 9 e comer as coisas da praia e ficar lá até às 7 no horário de verão e ver o pôr do sol, eu acho que é um programa que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Sim, sim. Eu lembro que a minha mãe, quando eu era criança, ela sempre falava pra mim que as praias da Carolina do Sul, onde eu nasci, são as melhores praias do mundo. Eu sempre pensava, tipo, bom, são legais, né? Mas quando eu cheguei no Rio, eu liguei pra minha mãe e falei, não, mãe, é besteira. Eu- As melhores praias do mundo estão aqui no Brasil. Sim, sim. E agora é minha vez de falar uma? É sua vez, chamou? Então, eu acho que eu iria para comida, a comida do Brasil. Então, a gente tem a diferença entre a comida carioca, a comida mineira, a comida nordestina, a comida do sul, a comida do centro-oeste. É, mas eu acho que o básico, um bom feijão com arroz, com é, couve, a nossa feijoada, é um dos meus pratos preferidos. É, eu concordo, concordo. A gente gravou um episódio só sobre feijoada. Sim. E a gente não pode esquecer do pastel. Pastel de feira, da coxinha, do bolinho de Coxinha. bacalhau, é, qual é o nome daquilo? Gente, esqueci. Caldo de cana, água de coco. Então, é tanta coisa que a gente, quando para pensar, as frutas, amor, as frutas. Sim, a riqueza Caqui, da comida os. brasileira é impressionante. É, É imbatível. imbatível. Bom, falando disso, uma coisa que eu amo sobre o Brasil, e a Alex não vai gostar disso, mas é a cerveja. Porque a cerveja no Brasil não é tão boa. Tem cerveja artesanal, que está crescendo mais, Artesanal. artesanal. É, mas a cerveja normal não é muito boa. Mas sempre está super, super gelada e você sempre bebe com os outros. Então eles te dão uma garrafa grande de, acho que 600, como que é? Não, é um litrão. Eles te dão um litrão. Tá, um litrão e umas copas pequenas e todo mundo, Copas, como que é? uns copos. Em copos. Desculpa, gente, eu estou falando muito espanhol. Eu estava fazendo interpretação? Não, eu tava fazendo tradução. Tradução ontem em espanhol. Então, está saindo algumas palavras espanholas.
Mas enfim, é uma experiência muito mais de amigos, muito mais, tem mais comunidade, sei lá. Sentar no barzinho, o que o brasileiro gosta de fazer. O brasileiro não quer ir pra restaurante chique, quer sentar no barzinho, pedir alguma Boteco. coisa pra petiscar e tomar cerveja. É isso. Pronto, acabou. E fica até às 11 da noite. É, que, Pós-trabalho. que eu amo. Bom, Sim. amor, sua vez. Música. Eu tô impressionada que você não falou sobre a Você música até agora. roubou. Ah, bom, Bom, a gente pode falar sobre isso, nós dois. Eu acho que a música brasileira é algo que é imbatível, né? As relíquias que a música brasileira tem e os novos artistas também que vêm se apresentando são, são incríveis. sim. Realmente não tenho muito pra falar porque eu amo a música brasileira tanto. Eu tenho tanto amor pros clássicos e também os artistas mais modernos. Que os artistas contemporâneos são incríveis também. Sim. Então eu acho que em qualquer lugar que você for, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você sempre vai encontrar um grupinho de samba tocando, pedindo dinheiro no restaurante ou no bar. E você vai ter uma boa música quando você estiver escutando isso. Você vai poder assistir shows maravilhosos, por exemplo, do Caetano Veloso junto com os filhos dele no Circo Voador. Sim, É, você tem todos os tipos de música, o rock nacional do Brasil, a MPB, a bossa nova, o samba, os novos artistas, o funk. Tudo isso faz parte de uma cultura muito, muito forte e que, graças a Deus, a gente está conseguindo levar para fora e ser reconhecido até hoje. E isso é muito importante. sim. A música brasileira é muito mais do que a garota de Ipanema. É, Sim. E é muito mais do que a Anitta hoje em dia também. se você não está escutando música brasileira, você está perdendo, rapaz. Sim. Bom, minha vez? Aham. Bom, eu acho que a coisa que eu mais amo sobre o Brasil e talvez a coisa mais importante para nossos ouvintes é o português brasileiro. Eu Sim. amo a língua, o jeito que vocês falam é tão bonito. E, bom, eu estava falando com um cara faz umas semanas que é linguista, é poliglota, né? Que fala, tipo, 7 idiomas. E eu perguntei para ele qual é a sua língua favorita. E ele, sem pensar, falou o português do Brasil, com certeza. E ele falou que quase todos os poliglotas do mundo é a resposta mais normal. O português sempre é um idioma que todo mundo ama. Falar e escutar, aprender, entendeu? Eu acho isso tão interessante. Porque, além de tudo, o Brasil tem a síndrome do vira-lata, né? Aquilo que eu já expliquei várias vezes. E, e a gente jamais pensaria que o português é tão amado, assim, ainda mais o português brasileiro e não o português de Portugal. Sim, Então, isso dá massageia o nosso ego, de certa forma. sim, sim, sim. Mas, não, falando sério, que eu amo as línguas, eu ensino línguas e eu acho que todas as línguas são bonitas, mas o português me deu tanto, tanta coisa e, sei lá, é tão divertido que até eu fico feliz falando português, ouvindo português. É tão, a musicalidade da língua, sei lá, eu amo o espanhol. Eu acho que eu sei mais espanhol do que português, mas o português me dá um sentimento diferente, de Sim. felicidade. E eu acho que isso eu posso puxar para um outro ponto meu, que é a aceitação do estrangeiro. Né? O brasileiro não vai tratar mal você de forma alguma porque você é gringo. E quando a gente fala gringo, a gente não tá falando de uma forma ruim, a gente tá sendo carinhoso. Esse é o apelido que a gente dá para os estrangeiros. Então, se alguém te virar para você e falar, oi gringo, tudo bem? Tá tudo certo. Ele quer ser seu Sim, amigo. não, não é uma palavra pejorativa.
Não, não é, nem um pouco. Óbvio que tudo depende da forma que as pessoas falam, mas normalmente não é pejorativo nunca. Então, a aceitação do estrangeiro e o querer ajudar, porque o gringo é sempre uma novidade para o brasileiro, é incrível. Então, eu acho que isso, talvez, eu nunca vá encontrar em nenhum outro lugar do mundo do jeito que é aqui no Brasil. Sim, sim. A gente E aceita até o argentino. Então, sim, a gente já falou sobre isso, que é uma coisa que eu falo bastante, que o Brasil é o melhor lugar para ser turista, para ser gringo, porque, sei lá, é uma coisa que eu escuto tanto, que, não sei, um amigo meu viajou pela França, e para a França, né? isso, é ou pela, tipo, around France. Ah, tá. E ele falou que ele amou o país, mas os franceses são um pouco, são chatos, né? São um pouco mais fechados. É, mas nunca ouvi isso na minha vida sobre o brasileiro. O brasileiro É, é muita coisa, mas não é chato. não. A gente jamais vai ser chato. Você tem algum outro ponto? Bom, eu acho que terminando com a língua e o pessoal e a aceitação dos gringos, Isso. acho que é um lugar ótimo para parar. Eu tenho uma última coisa. Tá, fala. Última coisa para finalizar. O otimismo, né? Eu acho que de tudo que a gente falou sobre o que está acontecendo no Brasil e as preocupações, porque é uma fase atual, os brasileiros, nós brasileiros, a gente sempre é otimista. A gente nunca perde a esperança. Então, a gente não fica reclamando, desesperado, pensando, meu Deus, como vai ser o amanhã. Não, a gente simplesmente vira pro outro e fala, tudo vai dar certo, relaxa, sabe? Vai dar Exatamente. tudo certo. Então, eu acho que com tudo isso que a gente tem falado e falou durante a segunda temporada, eu não tô entendendo por que vocês ainda não compraram uma passagem para vir pro Brasil e conhecer um pouco mais da cultura que a gente tenta passar para vocês por áudio, que a gente tenta fazer o nosso melhor, mas quando você estiver sentado na beira da praia, segurando uma caipirinha na mão, com a água vindo no seu pé, eu acho que tudo muda. É, exatamente. Eu concordo 100%. É, tem razão para ser otimista. Sei lá, o Brasil sempre vai ter suas dificuldades, seus problemas, mas sempre vai ser um país sensacional. Que é, né? É um país sensacional que é. Que é. É. Bom, com o erro do Foster, acho que é um bom lugar para finalizar a temporada, não é, Alex? Sim, eu tô triste, eu não quero finalizar, quero continuar falando aqui sobre qualquer coisa, sobre o que a gente vai comer na hora do almoço, sei lá. Eu também, mas a gente precisa, porque eu preciso finalizar os worksheets. Eu também. Na verdade, eu tenho que fazer a transcrição desse, então vou parar de falar porque é mais trabalho pra mim. Sim. Então, até a próxima temporada, gente. Até a próxima temporada. Foi um prazer imenso ter vocês como ouvintes. Então, se vocês quiserem mandar e-mail, falar com a gente, qualquer coisa, é só procurar pelas redes sociais ou mandar e-mail para o cariocaconnection1@gmail.com. Sim, a gente ama vocês. Ai, É... vou sentir saudade! Tá, vou contar aqui senão a Alex vai chorar. Muito obrigada, galera. E até a terceira temporada que vai sair já já. Até já já. Tchau. Tchau. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership.
weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.